Os ossos da mão, a gente vai começar com eles, tá? Então a gente tem os falanges distais. Lembra que eu falei sobre os distais? Que eles são, eles ficam longe no meu corpo. Lá na divisão anatômica tem, que eu falei, tá? Então preste bem atenção, tá vendo, ó? Eu tenho os falanges, que é esses daqui, ó, que eles são distais, tá? Eu tenho os falanges intermediários, que são esses daqui, os azulzinhos, tá? Eu tenho os falanges proximais, que são bem próximos, tá? Eu tenho o metacarpa, na verdade, tá? Que são esses, tá? E eu tenho o corpo, que é o carpo, tá? É formado isso, ó. Tá vendo, ó? Carpo, metacarpo, falange proximal, falange mediário, tá? Mediárias e logicamente falange distais, tá vendo? Tá vendo, ó? Esse daqui tá próximo, tá? Então eu falei sobre isso na posição anatômicas, tá? E a divisão também do meu corpo, proximal e distais, tá? E aqui a gente também tem na questão do osso, tá? Aqui a gente vai classificar os ossos, tá? Como que a gente classifica? Então vamos lá, eu tenho os ossos, tá? Irregulares, que são esses daqui, vamos começar com eles, tá? Que são esses daqui ficam na coluna, tá? Esses ossinhos aqui ficam na coluna, tá? São eles que ali passam, tá? As mensagens e resposta, não é, para o nosso cérebro, tá? Esse daqui é o osso, logicamente, pneumático, tá? O pneumático é os ossos do meu crânio, tá? Tá vendo? Cada um ele tem uma forma diferente, tá? Eu tenho o meu osso laminar, que é esse daqui, ó, que é o da pélvica, tá vendo aqui, ó? Eu tenho os meus ossos longos, tá? Quando você fala que uma pessoa é gordinha, ela tem uns ossos largos, ossos longos, tá? Então, eu tenho os meus ossos longos e tenho os meus ossos curtos, tá vendo? Que são da mão. Esses são os ossos, tá? Eu tenho outros tipos de ossos também, que é o sesamoide, tá? Que é esse daqui, que é a palma e logicamente a plantas dos meus pés, tá? Alongados, tá? Suturas, tá? Que são isso daqui, ó. Suturas são isso daqui, ó, que está no meu crânio, tá? Quando você quer saber, logicamente, se a pessoa ela tem menos de 20 anos, tá? É quando essas suturas aqui some, tá? Lembra que todo mundo fala assim, nossa, quanto você sabe a idade que essa pessoa morreu? Por conta da sutura. A partir dos 30 anos, tá? O crânio ele fica lisinho, tá? Então, se a pessoa tiver sutura, então ela deve ter morrido até com os 29, 28 anos, tá? E as suturas elas estão bem vivas, tá? Então, que a gente chama, mas são suturais, tá? Mas a gente chama de suturas isso daqui, tá? Suturais que são localizadas, tá? No meu crânio, tá? Que é o osso do crânio, que é bem interessante, tá? Eu tenho o esqueleto, logicamente, que a gente já falou aqui, axial, que é da minha cabeça, tá? Então eu tenho a parte parenteral, temporal, frontal, occipital, que eu vou mostrar para vocês agora, ó. A gente estuda, tá vendo aqui, ó, occipital, que é a parte, logicamente, que é atrás do meu crânio. Parenteral, ela pega toda essa parte, tá vendo? Tá vendo as suturas aqui, ó? Tá vendo essa parte aqui, ó? As suturais, ó. Tudo dividido aqui, ó, no meu crânio, ó. As suturais, ó. Ó. Tá vendo, ó? Suturais. Essa parte aqui é a temporal, tá vendo, ó? Tá vendo? Mandíbula, tá? Maxilar, cigonomático, tá? Nasal, esfenoide, tá vendo? Que é esse daqui, ó. Que é esse pedacinho aqui, ó. Suturais, ó. Suturais são as suturas que eu falei, ó. Bem pequenininho. E essa parte aqui da frente é toda a frontal, tá vendo, ó? Essa
parte aqui toda frontal, ó. Toda ela, tá vendo? E o restante é a parietal, tá vendo? A parietal domina toda essa parte aqui, ó. Tá vendo? A temporal é bem pequenininho, a occipital também, ó, bem pequenininho, tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó, bem pequenininha. Tá vendo? Então a gente trabalha muito com esses ossos, tá? Aqui eu tenho logicamente o meu externo, tá, da minha caixa torácica, tá, que vocês vão falar muito. E aqui logicamente na minha caixa torácica, tá vendo aqui que eu tenho as minhas vértebras, as minhas colunas, tá vendo aqui? Elas são ligadas em cartilagens. Essa parte vermelha aqui, ó, são cartilagens, tá? Quando a gente faz logicamente uma parada cardiorrespiratória no meu paciente, quando ele está entrando em parada, tá? A gente faz aqui no externo, tá? Nesse ponto aqui do externo, tá? E por isso que você não consegue quebrar, só se você for muito forte, logicamente, nas manobras cardíacas, e ali, logicamente, pode desgrudar. Por isso que quando você vai fazendo muito forte, pode romper as cartilagens, que depois volta de novo. O perigo é se você for muito forte e romper as cartilagens e aí perfurar um órgão, tá? O processo xifoide, que é aqui quando termina, ó, essa partinha aqui, ó, é o processo xifoide, tá? Então eu tenho a minha parte do meu tórax, tá? Da minha caixa torácica, tá? Aqui eu tenho a minha vértebras, tá vendo? Da minha coluna. Tá vendo aqui? A gente calcula, tá? Eu tenho aqui da C1 até C7 da minha coluna, tá? Tá vendo aqui, ó? Vértebras cervicais, tá? As minhas cervicais é do C1 a C7. As vértebras torácicas, tá? Ele vem do T1 até o T12. C vem de cervical e T de, logicamente, torácicas, tá? Vértebras lombar, ela vem do L1 até o L5. O L5 é o mais preocupante, porque é onde fica realmente a lombar, tá? E é onde dá muita dores lombar, o desvio, tá? Começar daqui, ó, tá? Desvio, tá? Ela fica com um desvio imenso, tá? E a gente tem a sacro, e que é logicamente sacro do 1 ao 5. E o cox. Interessante, né? E a gente tem o cox. Tá vendo? A gente tem logicamente o tronco, tá? Aqui, ó, tá vendo, ó? Cervical, torácica, lombar, sacro e cox, tá? E dentro, logicamente, da minha vértebras, logicamente da minha coluna, eu tenho o meu disco, tá? Invertebral, tá? Que ele é como se fosse uma medula espinhal. Lembra que eu falei daqui, ó, que é achatado, o osso achatado, que é esse daqui, ó. Cada osso achatado, eu tenho a minha medula espinhal, tá vendo, ó? Nele. E assim constrói, logicamente, a minha coluna. E aqui eu tenho os meus nervos nervosos, tá vendo aqui, ó? Os meus nervos nervosos. Tá vendo que vai mandando impulsos, tá? Pro meu corpo. E a gente termina por aqui, tá? Lembrando também que a gente tem fêmur, tíbia, fibra, que eu já mostrei pra vocês, tá? A húmero, tá? Então eu tenho aqui, tá vendo, da minha perna, ó, tíbia, fibra, tá?
tarso, metatarso, falanges, então tarso, tá? Metatarso tá aqui, e aqui eu tenho os meus falanges, tá? Na minha perna eu tenho, logicamente, o meu fêmur, tá? E eu tenho a minha tíbia e a minha fibra, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, qualquer pergunta, tá? Estou aqui para responder.